Hoje está difícil, hein? Com reação. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai ver uma situação que é muito comum na área de alimentos, né? Que é uma reação, ou melhor, é um processo, né? Em que envolve balanço de massa, em que há uma reação do tipo A dando B. Por exemplo, né? Quando você pega carotenoide, né? Um tratamento térmico, por exemplo, né? Um tratamento térmico. Um tratamento térmico. O que acontece, gente? A concentração, por exemplo, de algum composto bioativo, né? Vitamina C, né? Carotenoide. Ela vai o quê? Ela vai diminuir, não é? Então é como se nós tivéssemos algo assim. Vocês me ouvem, né, gente? Sim, professor, estou te ouvindo. Tá bom. Então imagina só, aqui, ó, é a concentração, tá? Lembre-se, né? Esse colchete aqui sempre é concentração, tá? E aqui é o tempo de processo. Então, à medida que você vai expondo esse material às condições de alta temperatura, que acontece no tratamento térmico, por exemplo, né? A gente vai ver, então, uma redução dessa concentração, certo, gente? Porque aqui eu tenho uma reação do tipo A dando B. Vocês devem ter feito lá em Química, que pode ser de primeira ordem, tá lembrado? Primeira ordem, ordem zero. Alguém lembra disso? Eita. Vocês lembram disso, meus queridos? Alguém lembra? Alguém me ouve? Vamos lá, gente. O que é uma reação de ordem zero? Né? Aqui a gente tem a concentração, né? Estão lembrados ou não? Gente, falem comigo. Interajam, por favor. Sim, professor. Vocês lembram disso de química, então? O que é ordem zero? Primeira ordem, segunda ordem? Então, por exemplo, gente, o que é uma ordem de reação? É quando a gente tem a velocidade de reação, né? RA, em função da concentração. Então, imagine uma reação do tipo A dando B. Aqui é só uma revisãozinha, tá? Quando eu tenho ordem zero, como é que funciona? A velocidade da reação, ela independe da concentração, certo? Ordem zero. Quando é de primeira ordem, o que a gente vai ter, meus queridos? Alguém lembra? Que a velocidade... Tá no som? Você pode aumentar a voz? Aumentou? Melhorou? Uhum. Que a velocidade da reação é proporcional à concentração, não era? É proporcional, certo? Isso. Então, ela é linear. Então, eu tenho aqui primeira ordem. Certo? E quando eu tenho de segunda ordem, ela vai seguir um comportamento parabólico, certo? Só para vocês lembrarem aqui, a gente vai depois equacionar isso, tá? Só para vocês lembrarem disso. E aí tem a outro tipo de reação, que é a reação enzimática, que é uma das mais comuns na nossa vida. E aí é importante vocês saberem que não existe primeira ordem, ordem zero, né? De segunda ordem, são as reações químicas, tá? E aqui são as reações enzimáticas, como o nome já sugere.
Aqui em cima, gente, não quer dizer que, por exemplo, quando eu boto o carotenoide contido no suco de uva, é ótimo, hein? Um suco de laranja, né? Um suco de cenoura, uma polpa, né, de mamão, exponho ele a tratamento térmico, ele vai reduzir, né? E vai sempre seguir uma ordem 0, ordem 1, ordem 2. Não é assim, tá, gente? Depende da faixa de temperatura, depende da concentração no reator, né? No equipamento, ok, gente? Então, não existe, então vai ser sempre ordem 0, primeira ordem, segunda ordem. Isso tem muito mais a ver com o grau de diluição da amostra do que com a natureza da reação. Entendem isso? Por exemplo, se eu tenho algo muito concentrado, qual é a ordem da reação naquele processo? Ela vai ser de ordem 0, porque não depende, é tão grande, a quantidade é tão grande, que não faz diferença se eu diminuir a concentração um pouquinho dentro daquela faixa. Ao passo que, se eu tenho um processo muito diluído, toda a molécula que é consumida, né, durante o processo, ela vai dificultar a próxima molécula a aparecer, vamos chamar assim, né, para ser exposta ao calor, ela vai ficando mais difícil. E aí o comportamento de primeira ordem, de segunda ordem, passam a ser mais comuns. Estão lembrados? Então, eu tenho aqui, se vocês lembrarem, isso aqui é só a caixinha, tá? Aqui é a caixinha de texto, tá? A caixinha de texto, para a gente lembrar esse assunto, que a gente vai usar na aula de hoje, isso aqui, tá? Beleza? Beleza, então é o seguinte, ó, temos uma reação, tá? Química ou enzimática do tipo A dando B, tá? O que vai acontecer dentro desse material? A massa desse cara vai mudar com o tempo? Está muito baixo, Jesus. Eu te ouço só você balbuciando. Você pode falar de novo? Ou escrever? Professor, foi sem querer, perdão. Oi? Foi sem querer. Quem falou? Karine, foi sem querer. O meu microfone tá dando bug aqui. Ah, tá. Desculpa, né? Porque tá muito baixo também o seu. Será que é aqui? Não, né? Fala comigo, Letícia, por favor. Boa noite, Letícia. Oi, professor, boa noite. Ah, não, tá ótimo. Tá ótimo, não, beleza. Então não é aqui não. Então, Karine, quando você quiser falar, você aumenta o volume, tá? E, Bia, vê se você consegue melhorar esse negócio pra gente comunicar aqui, hein? Vamos lá, meus queridos. Então, dando sequência, a gente tem, então, aqui dentro desse tanque, uma quantidade de massa, né? Em M, certo? Isso aqui é um sistema o quê, gente? Fechado, né? É embatelada, estão lembrados? Caramba, ninguém fala comigo. Vocês são chatos demais, meu Deus, gente. Sim, professor. Obrigado, Letícia, tá? Então, é um processo embatelada, né? É um processo fechado, não há nem massa entrando nem saindo, neste exemplo, tá? Aqui eu tenho, então, confinado uma massa M. E aqui eu vou ter uma concentração CA. Confere? Qual é a pergunta? A pergunta é, ao longo do tempo, a quantidade de A aqui vai se transformando em B. O que eu vou perceber, então, gente? Eu vou ter regime transiente para massa. Eu vou ter regime transiente para a concentração do A, ou seja, para a massa de A. Sim ou não? Vocês estão pensando ou vocês estão me ignorando? Estou pensando, professor. Obrigado, Bia. Vamos lá. À medida que o tempo passa, a massa do A vai sendo consumida no processo, né? Aí eu pergunto a vocês, a massa total vai mudar com o tempo também? Sim ou não? Eu acho que não. Só está indo de A para B, não? Como é que é? Eu acho que não tenho certeza. Então você nem responde. Então não é para não deixar o senhor sozinho. Adorei, boa. Saiu bem.
Não, não vai mudar, né, Bia? Você está com vergonha de falar que você conhece Lavoisier, porque a massa do A vira a massa do B, e dentro do tanque ela não vai mudar a massa dela, certo? Certo. A transformação de alguma coisa se transformou em outra. Então, a massa total não varia, nesse exemplo, hein? Neste exemplo, hein? Neste exemplo, batelada, a massa total não vai variar. Então, não adianta aplicar balanço de massa. Eu vou concluir que a massa no começo é igual à massa no final, certo? A massa M. Agora, quando eu faço balanço de massa para o componente A, o que é que eu descubro? Vamos lá? Eu não tenho a massa do A que entra, certo? Não, eu faço ao contrário, a gente está fazendo ao contrário, né? A massa do A que entra menos a massa do A que sai é igual ao acúmulo, né? Assim que a gente estava vendo? A massa do A? Sim ou não? Sim. 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 Aí eu pergunto, Luciana, o que está entrando de A? Nada. Nada, né? Não é fechado? Sim. Então não entra nada, né? O que é que sai de A do processo? Nada. Então o que acontece? O que está faltando aqui, meus queridos? Eu queria botar aqui aquela pessoa com a mãozinha no queixo pensando. Eu não consigo fazer isso, não. O que está faltando aqui? Faltou alguma coisa, não falta? Olha, o que é um balanço? Um balanço é a contabilidade de todos os fatores que contribuem para a mudança de alguma coisa no volume de controle, não é, gente? Então, pensa comigo. Quando eu falo de massa total, só faz dois sentidos falar o quê, gente? A massa que entra, a massa que sai e a massa que acumula, confere? Sim, professor. E agora, quando eu penso na massa de um componente que vai reagir, o que é que eu preciso botar ali para poder dar conta disso? A massa pode entrar a massa do componente A? Pode, não pode? Pode. Pode sair massa do componente A? Pode, não pode? Pode. Pode sair, pode não sair. Pode entrar e pode não entrar. O que mais vai compor para contabilizar a massa do A dentro da reação? É a velocidade de consumo desse reagente. Confere? Sim, professor. Vocês fazem de sacanagem, né? Desculpa, eu tava falando com o microfone desligado. Sim. Vocês fazem de sacanagem, fazem de sacanagem. É isso aí. É isso aí. Vocês querem perturbar o Lucena. Vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. Não conseguir. Vou até ligar a câmera agora para vocês me verem. Vocês não vão conseguir. Vamos lá, gente. Então, se eu tenho aqui um tanque contendo a massa do componente A, que ele é reagente, não é? Ele vai se transformar em B. Hipoteticamente, eu tenho aqui a previsão da entrada de A por aqui. E tenho também a previsão da saída do A por aqui. O que acontece aqui? Acontece que existe uma taxa de A que é consumido. Tudo bem? Existe uma quantidade de massa do A que desaparece. A massa do A desaparece. Não quer dizer que a massa desapareça, tá? Uma massa de A deixa de ser A para se tornar B. Isso é claro? Aí vocês falam sim. Sim, professor.
Entendeu? Quer dizer, então, que existe um consumo do reagente. Eu também já posso adiantar aqui a análise e pensar em termos de B. Se eu tenho uma situação em que tem A e B no meu sistema, da mesma forma que pode entrar A, pode entrar B. Da mesma forma que pode sair A, pode sair B. E da mesma forma que é consumido A, o que vai acontecer para B, meus queridos? Vai ser consumido também. Vai ser gerado. Vai ser. Ah, é verdade. Vai surgir. Então, gente, a gente vai começar a falar agora de duas taxas que não existiam até agora, que é a taxa de consumo de reagente e a taxa, perdão, de geração de produto. Está claro isso para vocês? Sim. Então, o que é que eu tenho que fazer para dar conta agora do balanço, passar a ser um balanço realmente global, um balanço geral? A massa do componente A que entra, menos a massa, igualzinho antes, tá? Do componente A que sai. Agora tem o que, gente? Não é consumo? É a massa do A que é consumida. Ele não é reagente? Mas, se ele porventura vir a ser produto, passa a ser o quê? Mais a massa do componente A, hipotético, tá, gente? Que é gerada. Esses dois termos aqui é que tem a ver com a reação química. Aí eu pergunto a vocês, o que é que eu sei de MAE, né? MAC, perdão, que é consumida, com MAG? Elas são o quê? Iguais. Tá? Porque a massa do A que é consumida... Não, desculpa, perdão, esquece o que eu falei, tá? Não é agora não, tá? Eu posso ter a massa do A sendo consumida e a massa do A que é gerada. Isso aqui é igual ao acúmulo de quem? Da massa do componente A. Tudo bem? Entenderam isso? Sim, professor. Então, se eu vier para cá agora e pensar, como eu sei que eu tenho uma reação do tipo A dando B, o que acontece com essa equação? Isso aqui passa a ser quanto? Zero. Porque eu não vou ter reagente sendo produto, né, gente? Então não vai ter geração de reagente. Mas, nossa, estou coçando aqui. Mas eu vou ter consumo do ar. Se eu fizer a mesma coisa para o componente B, o que eu vou obter? A soma da massa do B, que porventura entre, certo? Menos a soma da massa do B, que porventura saia, menos a soma, ou melhor, a massa do B, que porventura seja consumida, mais a massa do B, que porventura seja gerada. Isso é igual ao acúmulo de quem? Da massa de B. E aí, eu estou falando, imagina então que o nosso processo seja do tipo A dando B. O que vai acontecer, meus queridos? Se é isso aqui, quer dizer então que isso aqui vai ser zero. Não vai ter consumo de produto. Vai ter consumo de reagente. Entenderam? Agora, meus queridos, olha para cá. Se eu somar essa equação com essa, o que vai dar? Vamos lá? Ó, a soma da massa de A que entra mais a soma da massa de B que entra. Estão comigo? Menos
a soma da massa de A, contrário, que sai, mais a soma da massa de B, que sai, menos, né? A massa de A, que é consumida, mais a massa de B, que é gerada, não, aqui não, é menos e mais, tá certo, tem esse parênteses, ó. É igual ao acúmulo de MA mais a massa de B. O que a gente percebeu, gente? Esse sistema aqui é um sistema binário, né, gente? Se você é um sistema binário, olha para isso aqui. O que é isso aqui, meus queridos? Professor, eu pedi isso mesmo, para descer um pouquinho. Não estava dando para ver. O que é isso aqui? Eu vou desligar a câmera porque atrapalha, né? Se você me verem com raiva. Vamos lá. O que é isso aqui, meus queridos? Nada mais do que a própria massa total dentro do tanque. Certo? O que é isso aqui? Vamos lá? Vou mostrar por aqui, ó. Isso aqui, ó, a massa do A e a massa do B dentro do tanque, a soma, aqui você tem A e B, a soma é o próprio quem? A massa total. Tudo bem? Ó, toda a massa de A que entra, mais toda a massa de B que entra, quem é, gente? É toda a massa que entra. E aqui, toda a massa do A que sai, mais toda a massa do B que sai, é quem? É toda a massa que sai. Gente, o que a gente conclui? Que a soma de ambas as equações nada mais é do que o balanço de massa global. Estão comigo? Olha lá. Toda a massa que entra, menos toda a massa que sai, é igual ao acúmulo de massa. Por quê, Luciana? Porque toda a massa do A que é gerado é igual à massa do B que é consumida. Ou melhor, toda a massa do A que é consumida vai surgir a massa de B. Entenderam, meus queridos? Sim. Sim, professor. Então, continuemos. Então, vamos voltar para o desenho, né? Porque vai ficar lá para trás o desenho. Vamos botar aqui o desenhozinho. Aqui eu tenho A dando B. Aqui dentro, então, vocês concordam comigo que tem uma concentração de A, não tem? Que varia com o tempo. Todo mundo enxerga isso, né, gente? Que o A varia com o tempo.
E, obviamente, vai ter uma concentração de B dentro do tanque. Tudo bem? Então, meus queridos, se eu olhar para isso e pensar graficamente, o que é que eu vou descobrir quando eu plotar aqui a concentração de A e a concentração de B em função do tempo? Vou botar o B aqui em azul e o A também em preto. Como é que vai se comportar, meus queridos? Olha, então CA vai se comportar como? Desse jeito, né? Vai diminuir. E CB? CB vai ser crescente, conforme a água vai sendo consumida. Né? Beleza, meus queridos? Moleza? Uhum. Ah, que bonitinho. Então, que turma boa é essa, meus queridos? Então, cabe a nós agora definir como que eu calculo MA ou seja, a taxa de consumo eita, ficou feio, hein? De A. Ou seja, a taxa de consumo de reagente, tá? Ó, essa taxa de consumo de reagente, ela é dada pelo produto do volume de controle, aqui eu tenho o volume, não tenho? V? Vezes a velocidade de reação. Essa velocidade de reação aqui é que depende do tipo de reação do tipo de reação e da ordem de reação, tá? Vamos lá, tipo de reação, querido, pode ser o quê? Quanto ao tipo, pode ser química, ou enzimática. Né? E aqui, em relação à ordem, as reações químicas se dividem em ordem 0, primeira ordem e segunda ordem. Ordem 0, o que é? RA é igual a uma constante. Tá? Ou seja, a velocidade da reação, que é RA, ela não depende da concentração. É isso aqui, ó. Tá ok? RA não depende da concentração. Tá? Primeira ordem, ela depende de forma linear. Segunda ordem, ela depende de forma parabólica. Lembraram? Então, primeira ordem, RA é igual a um K1. Esse K1 é só botar aqui de primeira ordem, tá? Vezes a concentração do reagente. E, consequentemente, se for de segunda ordem, RA é igual a um K2 CA ao quadrado. Todo mundo entendeu que ordem 0 independe da concentração? Todo mundo entendeu que ordem 1
ela é linear com concentração e todo mundo entendeu que ela é parabólica quando for ordem 2 em relação à concentração? Show? Show. Show. Beleza. Turma boa é outra coisa, né? E só para fazer aqui um adendo, né? Eu não sei se vocês lembram, já fizeram química, bioquímica, não lembro, mas enfim. Se ela for enzimática, vamos trabalhar na disciplina só comportamento enzimático ideal, tá? Qual é a equação que segue, gente? Não é o chocolate, tá? O que é M&M? É Michaelis, não é isso? Menten, né? Como é que é a equação de Michaelis e Menten? Eu tenho aqui a concentração. Eu tenho uma reação do tipo, né? Vou fazer assim, vamos fazer direitinho igual o livro, melhor. Então, eu tenho substrato, certo? Dando o produto da reação enzimática. Eu vou ter aqui, então, a concentração de substrato, que é o nosso reagente, né? E aqui eu tenho a velocidade da reação enzimática. Alguém aqui lembra como é que funciona a curva? Ela é uma reta no começo, não é? Depois ela tem um comportamento parabólico até atingir um valor constante. Tá? A equação de Michaelis-Menten, ela vai modelar toda essa equação. Quando acaba esse comportamento linear, eu sei, inclusive... Professor, desculpa interromper. É aquela que fala sobre lag, faz log, faz estacionário? Exatamente, tá? Você está confundindo aí um pouquinho com a velocidade de reação microbiológica, né? Mas, na verdade, ela também segue uma equação fermentativa, né, gente? Fermentação, na verdade, é uma reação, abre parênteses, deixa eu remover isso não, tá? Mas é uma reação enzimática, né? Porque os bichinhos têm que gerar enzima para fazer o trabalho deles, confere? Aham. Então, aí você pode fazer essa relação quase que direta, tá? Mas aqui é uma reação enzimática ainda, tá bom? Ó, eu tenho aqui, ó, Km. Km é a concentração onde eu tenho a metade da velocidade máxima. E aqui em cima, ó, é justamente quem é esse RSM máximo, tá? Ou seja, eu vou ter, ó, a velocidade é esse vermelho aqui, tá, gente? RS, tá? Então, a velocidade da reação enzimática, ela vai vir do zero, né? Quando tiver zero de concentração, obviamente, vai aumentando de forma linear, como se fosse primeira ordem, tá vendo? Até atingir Km. Quem é Km? É a concentração, ó. Km é a concentração, que vai dar a metade da velocidade de reação enzimática do valor máximo. A partir daqui, ela começa a se comportar como se fosse parabólica. Tá? Então, entre Km e esse valor aqui, ó, chamado de CSC, tá? Concentração crítica. A partir daqui, ele se comporta como se fosse de ordem zero. Todo mundo enxerga isso? Sim. Então, é como se eu tivesse uma equação química de primeira ordem, soluções diluídas, tá vendo? Soluções diluídas se comportam como se fosse de primeira ordem. É igualzinho a reação química, tá? Concentrações intermediárias, eu vou ter de segunda ordem. Muito concentrados, ou seja, acima desse CS crítico, eu vou ter ordem zero. Não depende da concentração. A velocidade atinge um valor máximo. Beleza, meus queridos? E como é que é, então, a equação de Michaelis e Menten?
ela diz que RS, vou botar aqui em outra cor, né? Vai ficar confuso. Então, RS, que é isso aqui, ó, ela é igual a concentração substrato. Vamos lá, alguém lembra? Professor, acho que eu nunca nem vi isso. Nunca viu isso? Eu acho que não. Em bioquímica geral eu não tive, só se tiver em bioquímica de alimentos. Você não vê esse bioquímico geral, não? Eu não vi, não. Não sei se meu professor esqueceu de dar isso. Eu Eita. acho que a gente não vê em bioquímica, não. Eu acho que eu já vi no médio, mas eu não tô lembrando muito. Ô, Letícia, onde é que vocês verem isso, Letícia? Professor, depende de cada professor de bioquímica. Tem uns que dão, outros não. Mas quando eu fiz introdução, eu vi primeiro na sua aula, depois eu vi em bioquímica. Tu viu em bioquímica de alimentos, Letícia? Não bioquímica normal. Eu vi com o Cristiano, no presencial. Porque bioquímica de alimentos é para ver isso em bioquímica geral. Bioquímica de alimentos já vai ver a aplicação das enzimas, né? Então, depende de cada professor mesmo. Tá, mas beleza, olha só, o que importa é que vocês entendam o que eu estou falando, né? Se faz sentido para vocês isso, é uma equação, tá ok? Isso aqui é uma equação. Ó. Aqui eu tenho um parâmetro que é a constante, que é a velocidade máxima, isso aqui, ó, tá? Vezes a concentração do substrato, que é o reagente, né? Sobre Km mais CS. Ó, isso aqui é constante. Isso aqui... Não, isso aqui não é constante, não. Isso aqui é constante. Isso aqui é a variável. Então, ó, variável dependente, RS, e aqui a variável independente, que é CS. Tudo bem, meus queridos? Da mesma forma que nós sabemos que RA é K0, K1CA, K2CA ao quadrado, se for química, RS, tá? É essa equação aqui. Está claro? Sim, Tá professor. sim, professor. Tô lembrando um pouquinho mais. Então, voltando para cá, tá? A gente aplica o balanço de massa aqui, ó. Então, olha lá, vou fazer para cá, tá? Então, ó, por ser embatelada, o que a gente vê? Pro A, tá bom? Como é que fica, meus queridos? 0, não é isso? Menos 0, menos MA consumido é igual a quem? Ao acúmulo de massa do componente A, certo? Vamos lá? Quem é MA? É nada mais do que o produto VCA. Né? O volume total do equipamento, né? Vezes a concentração do ar num instante qualquer. E sei que MAC vale quanto? Vale o volume também, vezes quem, gente? Vezes RA. Beleza? Agora, a gente vai ter que abrir mão aqui um pouquinho e vai ter que fazer para cada tipo de reação. Então, lá, se for de primeira ordem, ou melhor, se for de ordem zero, perdão. O que acontece com RA? É uma constante K0, não é? E, consequentemente, MA
consumida é nada mais do que o produto V vezes K0. E como é que fica o balanço, meus queridos? Ó, menos MA. Quem é MAC? Menos V K0 é igual a DMA dt. MA vai ser V vezes CA. Tudo bem? Que é igual a quê? V dCA dt mais CA dV dt. Queridos, olhem para cá para o desenho e me ajudem a pensar. Se esse material aqui tem a densidade constante, o que é que eu concluo daqui em relação ao volume? Que o volume também é constante, confere? A massa não muda, né? Já falou para o balanço de massa que a massa total aqui, lembrando, é que massa é o produto ρV. Se a massa é constante e densidade é constante, o que acontece com o volume? Também é constante. Tudo bem, gente? Então, se o volume é constante, eu posso falar que isso aqui é zero, porque ρ é constante. Tudo bem? E, consequentemente, fica que menos K0 é igual a dCA dt. Daqui eu concluo que dCA é igual a menos K0 dt. Vou integrar do instante inicial até o instante t, e aqui eu integro da concentração CAI, né, do início, até a concentração CA. Por conseguinte, o que é que eu concluo? Que CA é igual a CA inicial menos K0 vezes T. Então, quando eu plotar o gráfico, vai ser uma reta, certo, meus queridos? Tudo bem? Tudo. Molezinha, né? Vamos lá. Primeira ordem. Como que ficaria? RA é igual a K1 CA. Vamos lá? Então, quem é, portanto, MA consumido? Né? V, RA. Então, vai ser V vezes K1 CA. Onde CA é a concentração do componente A no tanque, do reagente, né? Vai ficar, então, menos V K1 CA igualzinho antes, né? V dCA dt, tá? Não vou fazer de novo aquele negócio não, tá ok? dV dt é zero, certo? Corta, corta. Aqui eu concluo. Faço separação de variáveis, vai dar o quê? Vai dar menos K1 dt é igual a dCA por CA. Vou integrar do instante inicial até o instante t e CAI até CA qualquer, tá? Quer que eu conclua, meus queridos? Que ln de CA sobre CAI é igual a menos K1 vezes T. Isolando CA, né? CA de T é igual a CA inicial
vezes exponencial de menos K1 vezes D. Beleza, meus queridos? Estão computados tranquilo? Tá sim, professor? Tá indo. Segunda ordem. Como é que ficaria, meus queridos? Quer dizer, então, que RA é igual a K2 CA ao quadrado. E, consequentemente, desculpa, MA consumido é igual a V K2 CA ao quadrado. Donde, vamos lá, todo mundo? Menos V K2 CA ao quadrado igual a V TCA DT. Corta, corta. Menos K2 DT é igual a DCA por CA ao quadrado. Vou integrar até o instante t e de CA inicial até CA qualquer. Como fica, meus queridos? Então, aqui eu tenho, só para lembrar, para ninguém ficar, né, errar besteira, eu sei que dx x a menos 2, não é? É igual a quanto? Alguém lembra? X menos 1 sobre menos 1, né? Então, como é que fica o nosso resultado aqui? Vai ficar 1 sobre CA é igual a 1 sobre CA e... Vamos lá, gente? Me ajudem aí. Estão muito calados, meu Deus. Vou fazer assim para ficar bem bonitinho. É igual a menos K2 vezes T. Confere? Sim, professor. Tá certo, né? Uhum. Então vai dar 1 sobre CA é igual a 1 sobre CAI mais K2 vezes T. Certo? Certinho, gente? Sim, professor. Então vamos lá. E agora, por fim, como é que ficaria se fosse enzimática? Outra coisa também, né? Vocês poderiam calcular como é que isola o tempo, tá? Fica para casa, tá bom, gente? Isolar o tempo de segunda ordem, isolar o tempo de ordem 1, tá? Aqui, né? Tempo de ordem 1 e isolar o tempo de ordem 0, tá? Antes da gente partir para isso, vamos olhar para cá para o gráfico. Em vermelho. Como é que fica, então, o gráfico
da concentração do reagente na reação química quando é de ordem 0. Ao contrário, né? Espera aí. Aqui quem é, meus queridos? Ordem 1. Oi? Ordem 1. Ai. Aqui é a ordem 0, né? Aqui, ó. Aqui, gente, é CA pelo tempo, hein? Não tinha visto ali embaixo, professor. O negócio estava na frente. Ah, desculpa. Deixa eu botar aqui mais. Não, é o meu Professor, negócio boa aqui, aquela partezinha de baixo aí, estava na frente, eu não estava conseguindo ver. Ah, tá. Entendi. Tá, só um segundinho só, gente. Peraí. Vixe. Saiu tudo. Professora, a tela sumiu para mim. Oi? A tela não está mais compartilhando, pelo menos para mim. Agora voltou. Ah, voltou, gente? Agora voltou para mim. Tem mais alguém? Não tava, não. Também não tava aqui, não. Eu pensei até que estava fazendo alguma outra coisa. Oi? Aqui também tinha sumido. Mas Tava aparecendo o quê? tava preto, tudo preto. Tava uma tela em preto. Tá, você não tá me ouvindo também, não? Não, só Não. tava digitando. Eita, peraí então. Vamos lá então. Deixa eu voltar aqui. Eita, tem uma coisa errada aqui então. Vocês estão me ouvindo, não estão? Sim. Sim. Ah, então tá bom. Então eu acho que você não estivesse me ouvindo. Gente, então vamos lá. Estão vendo a linha reta aqui, não estão? Estamos. Então, aqui é a ordem 0, né? Vai para cá. Por que eu falo isso? Não é porque eu chutei, não. Tá aqui, ó. Então, ó, ordem 0, qual é a equação? CA é uma reta, né? Coeficiente linear CAI e o coeficiente angular é menos K0. Então, é isso aqui, ó, tá? Aqui quem é? CAI, certo? Isso aqui é K0. Tudo bem? Uhum. Aqui, elas se igualam, né? Tanto de primeira ordem e segunda ordem. Tem o mesmo comportamento, que é esse comportamento exponencial aqui, ó. Se vocês colocarem isso aqui no gráfico, né? Lembra do Excel? Vocês vão ver isso. Mesma coisa vocês fazerem. Essa aqui é mais óbvia, né? Que é de primeira ordem. Tudo bem? Uhum. Ótimo. Então, vamos agora fazer a última do dia, que é quando foi enzimática. A gente vai mudar, tá? Em vez de ser CA, vai passar a ser CS, tudo bem? Então, ó, o que acontece quando é enzimática? RS é igual a RS máximo, isso tudo é uma constante, né? Vezes, aí sim, a concentração do substrato, dividido por Km, que é uma constante, mais CS, que é a concentração do substrato. E, consequentemente, a massa do substrato que é consumida vai ser dado por V
que multiplica RS máximo vezes CS sobre KM mais CS, tá? E, consequentemente, o que a gente descobre? Que menos isso aqui, que é V, que multiplica RS máximo vezes CS sobre KM mais CS, é igual a V dCA dt. É CS, né? dCS dt. Corta, corta. Né? O que a gente conclui? Vamos lá? Tudo que tem massa para um lado, né, vai ficar menos RS máximo, que é constante, vezes dt, igual a KM mais CS sobre CS vezes dCS. Vou aqui abrir essa diferencial, vai ficar o quê? KM sobre CS dCS mais dCS. Certo? Vou integrar. E vou integrar de 0 a t, CSI até CS e CSI até CS. O que a gente conclui, meus queridos? Ó, menos RS máximo vezes T é igual a KM, sai da integral, né? E multiplico, ó, integral de dCS sobre CS. ln, não é isso? ln de CS sobre CSI mais CS menos CSI. Gente, o que é que a gente conclui aqui? Que CS não pode ser isolado, né? Ele é implícito, certo? A resolução é implícita em relação à concentração de CS. Você vai ter que usar um método numérico, né? Você pode usar no Excel o solver, né? Para o Excel, enfim. Mas não se preocupem que eu não vou cobrar isso em prova, tá? Para calcular CS, não. Eu quero que vocês usem essa equação aqui, basicamente, para achar o tempo, tá? E, consequentemente, daqui, ó, eu sei qual é o tempo de reação. O tempo, nesse exemplo, vai ser KM sobre RS máximo, que multiplica ln de CS sobre CSI, que é vezes, tá? Menos CS menos CSI sobre RS máximo. Ok, queridos? Ok.
Então, para a gente poder... Vou fazer com vocês, vou esperar para a próxima aula, vamos fazer logo. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos determinar um parâmetro importante. Como é que calcula o tempo de meia-vida, tá ok? Vamos fazer assim? Então, determinar... Gente, quando é a prova? Dia 12. Dia 12. Eita, que legal. Muito Olha, legal, nossa. Certinho. Então, professor, sobre a prova ser dia 12, Ah, a Ana estava falando comigo, acho que sobre a quantidade de listas que eu acho que vai ter que mudar, porque como mudou o dia, ah. O que é que tem em listas? Ah, segunda-feira, né? então, professor, a próxima segunda seria dia 5. Aí vai ter mais uma lista. Aí vocês tinham combinado de ser 6, e agora vai ser só 5, que eu acho que deve colocar mais uma para outra prova. Exatamente, isso aí. Vai acontecer isso. Então tá bom. Tá bom? Vamos lá. Professor, uma coisa, eu fiz a lista, mas eu ainda não coloquei. Só como balanço de nível para essa semana. Então eu vou colocar amanhã e eu vou adicionar reações. Coloco os dois, então, Tá nessa ótimo. lista. Perfeito. Porque eu vou separar por assunto, mas eu acho melhor já colocar, então, porque não vai dar tempo de ter outra lista. Tá ótimo. Gente, tá aqui, tá vendo? Ó, ordem 0, ó. Então, como é que eu vou isolar o tempo aqui, ó? Então, o tempo direto aqui é rápido, né? Como é que fica? CA sobre... CAI, CA. certo? Menos CA sobre K0. Confere? Ah, tá. É verdade. Era menos. Uhum. Então, vamos lá. Então, o tempo de meia-vida... O que é tempo de meia-vida? Você lembra o que é tempo de meia-vida, meus queridos? Alguém lembra? Eu sei que faz para elementos radioativos, né? Quando tem a metade da concentração inicial. Isso. A concentração é igual a metade da concentração inicial, tá? Então, vamos lá. Então, se for ordem 0, como é que é a equação do tempo? É igual a CAI, não foi assim que a gente viu lá? Menos CA, quem é CA? Meio de CAI dividido por K0. Não é assim, meus queridos? Em outras palavras, 0,5 sobre K0 da concentração inicial. Beleza? E se for de ordem 1? Primeira ordem. Vamos lá em cima da equação. Ó, então, daqui eu concluo ó, que T vale quanto? Vale 1 sobre K1, né? Tá certo? Vezes ln de CAI sobre CA. Tá certo? Né? O menos foi para dentro, né? Menos para dentro, e aí inverte aqui a divisão. Confere? Sim, professor. Então, vamos lá, hein? 1 sobre K1 sobre ln, vezes ln. Então, ficou o tempo de meia-vida, né?
para a ordem 0 e agora para a ordem 1. Ficou 1 sobre K1, que multiplica ln de CAI sobre 1 meio de CAI. Confere, gente? Todo mundo entendeu isso? Então, quem é CA? CA vale a metade de CAI. Confere? E aí, ó, corta. Tempo de meia-vida para reação de primeira ordem, ela não depende da concentração. Então, fica ln de 2 sobre K1. Ok? Ok, professor. Acho que é 0,592, não é isso? Alguém me ajuda? Zero vírgula 693, professor. 93. Quase acertei, hein? 693. Então, 0,693. Beleza? E quando for de segunda ordem, vamos voltar para cá para ver, né? O que é que a gente conclui daqui, meus queridos? Que o tempo vale quanto? É 1 sobre CA menos 1 sobre CAI. Tudo isso vezes 1 sobre K2. Certo? Vamos lá, como é que fica agora essa equação aqui? 0,5 CAI. Rapaz. É mais fácil, né? É só isso aqui, né? Eu apanhando da matemática, tá vendo? Sim, professor. É complicado, já ficando velho, né? Então fica 1 sobre K2 CAI. Certo? Certo, professor. E por fim, quando for enzimática, agora vai ficar gigante, né? Já foi feito, né?
Ui. Deu um sono agora. Ali, ó. KM, tá? Isso aqui tudo. Me ajuda aí, hein? Ó, KM sobre RS máxima. Então, ó, tempo de meia-vida para esse cara aqui vai dar KM. Esse KM tá feio. KM. Professor, tem um menos na frente do KM. Não é isso? Isso. Eita. Vezes LN de CS, né? Que é meio de CSI sobre CSI. Confere? Uhum. Corta. Mais, né? Ou seja, menos. CSI sobre 2 menos CSI vezes sobre RS máximo. Em outras palavras, tempo de meia-vida. Eita, não dá para fazer não, né? Tá? Vale menos KM vezes LN de 0,5, né? Ai, Jesus, chiquei errado. Que sono, Jesus, desculpa, gente. Menos meio CS, menos, vai dar mais, né? Mais meio CS vai dar mais meio 0,5 CSI. Isso tudo dividido por RS máximo. Tá certo, meus queridos? Sim, professor. Letícia, tem algum exercício para te fazer? Oi, professor, posso procurar agora? Não, vamos fazer então. Eu vou botar aqui de cabeça um aqui para vocês, tá? Vamos lá. Exercícios. Determinar Professor, o que eu encontrei a maioria era de retor tubular ideal. o quê? Os que eu encontrei aqui era de retor tubular e ideal, que precisa de tempo de residência. Só achei esse, professor. Tranquilo. Vamos fazer aqui mesmo. Não. Ó, vou pensar assim, gente. Ó, tem aqui um tanque
batelada, tá? Reagente no produto, K igual a 0,0592. Não vou botar unidade, porque a unidade depende da ordem, tá, gente? Um dever de casa para vocês bom é vocês verificarem qual é a unidade do K0. Fica para casa, hein? Do K1, do K2 e do KM. Do KM já está meio óbvio, já até falei qual é, né? A concentração do KM é a mesma concentração da concentração, né? Olha para cá. Pela definição, quem é KM? Eu falei de Carismenten, deixa eu falar de Carismenten, foi aqui. A gente tá meio Carismenten, Jesus. O senhor tá dodói, gente, tudo dodói. Gente, eu tô com quantas páginas já, Jesus? Aqui, ó. Aqui não, quem é KM? KM é a concentração, que é velocidade igual a velocidade máxima sobre 2, certo? Então, o KM tem a mesma unidade de CS, né, gente? Só para ajudar vocês, tá? Nesse dever de casa aqui, ó. Não esqueça de fazer isso aqui não, tá? Se eu fizer, vocês não vão lembrar. Quando vocês fazem, vocês dão importância. É o que eu acho. Para ninguém esquecer. Então, esse KM aqui, esse K, ele é geral para todo mundo, tá? Depende da ordem. Então, eu quero que vocês saibam que a concentração inicial é de 0,1 grama por litro, tá? Então, suponha que a unidade está na mesma grandeza, tá? Massa está em grama e volume em litro, tá ok? Então, para não dar problema de dimensionalidade aqui. Então, determine o tempo de meia-vida, se for de primeira ordem 0, primeira ordem, segunda ordem e enzimática. Vocês calculam então aí? Me falam? Vou beber uma água? Pode ser? Pronto, vocês têm, ó, são 7h26, hein? 7h40 eu venho aqui para saber se vocês fizeram. Tudo bem? Eu vou perguntar para vocês o valor, hein? Tá bom. Então, beleza, façam.
Letícia, tá aí? Oi, tô sim. É SSI que tá ali escrito SS, eu não tô entendendo. Aonde? Ah, concentração inicial. SSI mesmo, né? Isso, concentração inicial. Letícia, uma dúvida também. É, ali na enzimática, ele não deveria ter me dado o tal do RS máximo? Sim, tinha sim. Ah, tá. Achei que tava doida. Tá bom. Não, de diversidade desse valor, sim. Vê se você consegue ver algum. Ô, Ana, pode colocar que a velocidade é igual a 2,5. Velocidade máxima é igual a 2,5. Tá bom. Pode ser? Tá, vou anotar aqui. Vou botar aqui no chat. Tá, vou botar aqui. Que aí você consegue calcular. Depois a gente fala com o professor.
E aí, pessoal, acabaram? Tô terminando a enzimática só. Ai, Jesus. Eu tô aqui vendo, faltou eu colocar a velocidade máxima, né? Se for reação enzimática, certo? A Letícia falou que Isso, professor. Ah, então tá bom, já botou Eu ali. botei 2,5. Eu vi aqui no chat, faltou. Eu coloquei 2,5. Obrigado, querida, valeu. Nada. E o KM também, né, Letícia? só deu cara. Professor, mas acho que eles podiam usar aquele K que você deu também. Ah, tá. Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado. Pode ser mesmo, cara. Isso aí. Só muda o RS máximo, isso aí. Ou seja, essa informação é o tempo para que você tenha, né, uma redução pela metade da concentração inicial, tá? É um parâmetro muito importante para a gente. Gente, é só aplicação de fórmula, né? Não tem muito mistério, confere? Sim, professor, tranquilo. Então, queridos, vamos parar por aqui, que eu não estou me sentindo bem, não. Acho que estou ficando resfriado. Vamos acabar aqui, tá? E aí, na semana que vem, a gente retoma, pode ser? Pode sim, professor. Pode sim, professor. Então tá bom, Melhoras. O quê? Melhoras. Tá, eu acho que é esse frio, tá muito frio, aqui tem um frio danado aqui. Aqui também. Ciromédica tá surreal. Eu tô até com um termômetro do meu lado. Horrível. Eu tô com o termômetro do meu lado. Caramba, professor. Eu tô achando que eu tô com febre, mas acho que é frio mesmo. É sim, muito frio. Não tô com febre, não, tá? Fica tranquilo. Eu tô só com uma coriza aqui, não sei se é o frio, se é resfriado. E tá dando sono, acho que eu tô preocupado. Mas como já são quase 15 para as 8, tá bom, né? Normalmente eu acabo passando o horário, né? Hoje eu vou acabar antes, tudo bem? Tá bom. Tá bom, professor. Gente, um beijo para todo mundo, boa noite, boa semana aí para vocês. Até segunda, tá? Até, professor também. Até. Tchau, gente. A lista vai vir amanhã, tá bom, gente? Vou finalizar a lista. Se não colocar hoje, coloca amanhã às 8 da manhã. Tá bom,